você que nos acompanha aqui no grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar um texto dos Atos dos Apóstolos que constitui uma parte do discurso de Pedro na cena de Pentecostes. Durante o período pascal, é comum que a liturgia nos apresente vários textos retirados dos Atos dos Apóstolos, que de certa forma mostram os primeiros passos da Igreja após a ressurreição de Cristo e o dom do Espírito Santo. Porém, como sempre acontece com a Sagrada Escritura, mais do que descrever o que exatamente aconteceu, esses textos bíblicos desenvolvem uma catequese, nos dão uma ideia do que aconteceu, para, sobretudo, nos ensinar a viver a nossa fé no nosso tempo presente. Quero destacar para isso alguns aspectos do texto. Primeiro, nesse trecho que a liturgia nos reserva hoje, Pedro começa com uma afirmação dura, forte, que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. A função desse texto é estabelecer uma contraposição entre o que Deus faz em relação a Jesus e aquilo que o povo ou a multidão, os israelitas, fizeram em relação a Jesus. Da parte de Deus, o que temos? Uma afirmação de fé, um ato de fé fundamental. Deus constituiu Jesus Senhor e Cristo. Da parte do povo, tem essa acusação: vós crucificastes. Aqui temos que fazer uma ressalva. Obviamente, não foi toda a população de Israel que crucificou Jesus. Tem todo um contexto político-religioso que nós lemos a partir dos evangelhos. Então, por que Pedro acusa de forma genérica todo o povo de Israel? Mais do que acusar o povo de um assassinato, essa expressão forte tem a função de despertar os ouvintes para alguma coisa importante que está relacionada com Jesus Cristo, aquele que Deus constituiu Senhor e Cristo. Ou seja, aquele que é o Messias enviado por Deus. Portanto, a forma é de uma acusação, mas Pedro não está propriamente dizendo que todos aqueles que o ouvem são assassinos de Jesus Cristo. Pedro quer despertar algo importante. O que ele quer despertar? Nós vemos isso imediatamente no versículo seguinte: convertei-vos. Ou seja, diante desse Cristo que foi sim assassinado, não reconhecido por muitos como Messias, mas afirmado por Deus como Messias, nós somos convidados, também nós leitores, como os interlocutores de Pedro lá no passado, a viver uma experiência que se traduz na expressão conversão. Por isso Pedro começa logo em seguida dizendo: convertei-vos. O versículo 37 já tinha dito que o povo estava com o coração aflito. O que significa isso? O aflito aqui não é só uma emoção que surgiu no coração. Significa que diante desta afirmação de fé significativa, Deus constituiu Jesus Senhor e Cristo, o povo tomou consciência de alguma coisa. Aflito o coração significa tomar consciência, ou seja, o campo está aberto para a conversão. Mas o que significa conversão? O verbo metanoeu, usado ali no livro dos Atos dos Apóstolos, indica uma mudança de vida que surge a partir de uma mudança de mentalidade. Tem um rompimento, sim, com o modo de viver do passado, mas que só leva para um modo novo, coerente, em sintonia com Cristo, porque passa por uma mudança de mentalidade, de perspectiva. Ou seja, um novo modo de ver, de interpretar, de compreender e de perceber a vida. Esse novo modo se dá a partir da pessoa de Cristo, que se torna Ele o estilo de vida a ser assimilado, aquele que Deus constituiu como Senhor e como Cristo. Essa conversão, ela é fruto da acolhida da pregação, que leva ao batismo. Portanto, todo o texto tem uma função missionária, ou de evangelização, como nós estamos dizendo. O texto está tratando dos elementos básicos da ação missionária. Pregar Jesus Cristo como Senhor e Messias,
promover um processo de conversão, ou seja, quem ouve essa pregação é levado a abrir a sua mente, no texto bíblico, representado no coração, para acolher o conteúdo dessa pregação, que é sobretudo uma pessoa, Jesus Cristo, a fim de que a vida da pessoa que acolhe a pregação seja transformada em sintonia com o projeto de Deus, representado plenamente na pessoa de Cristo. Todo esse processo da acolhida a uma conversão leva a uma inserção sempre maior na vida de Cristo, que é o que nós chamamos do batismo. Batismo que, segundo esse texto, é realizado em nome de Jesus Cristo. O que significa em nome de Jesus Cristo? No rito do batismo em nossas igrejas é sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que aqui fala em nome de Jesus Cristo? Porque esse batismo, ao qual aquele que acolheu a pregação e entrou num processo de conversão recebe, ele é realizado sob a autoridade de Jesus ressuscitado. De um modo simples, esse batismo nos insere na experiência do Cristo ressuscitado, nessa vida nova que a ressurreição, inaugurou e que a comunidade de fé deve proclamar como uma proposta de Deus. A consequência do batismo é dupla, de acordo com o texto de Pedro. Primeiro, o perdão dos pecados, ou seja, a superação, a redenção, o resgate daquela condição de distanciamento de Deus, com todas as consequências que levam também ao distanciamento entre nós mesmos, seres humanos, com o ambiente com o qual vivemos. O segundo é o dom do Espírito Santo. Não é um dom do Espírito Santo, mas o próprio Espírito Santo. Esse discurso é feito em Pentecostes, a cena na qual o Espírito, na forma de línguas de fogo, se apresenta naquele momento e dá vitalidade, dá capacidade de proclamar o Evangelho aos apóstolos e, ao mesmo tempo, capacidade de acolhida, de compreensão dessa pregação a todos aqueles que estão presentes. No batismo, de certa forma, somos inseridos nessa presença do dom do Espírito, que nos qualifica para ouvir o Evangelho e proclamar o Evangelho, que passa por uma vida convertida, ou seja, em sintonia com esse Evangelho. A última coisa que quero destacar está no versículo 39. A promessa é para vós e vossos filhos. No sentido simples do texto, é para os interlocutores de Pedro, para quem ele está falando diretamente. Mas Lucas amplia isso. É também para todos aqueles que estão longe. Todos aqueles que o Senhor nosso Deus chama para si. A promessa de Deus, que nada mais é que a promessa de salvação, que nós podemos viver na abertura de fé a Jesus Cristo, ela tem uma perspectiva universal. Não é para uma panelinha, não é para um grupinho. É para todo homem e toda mulher que, acolhendo a pregação, se abrir ao processo de conversão e então aderir ao batismo. O texto está nos dizendo que a salvação, o dom do Espírito significa que estamos na experiência da salvação, exige a fé. Por isso invocar o nome do Senhor, ou seja, de Jesus Cristo. Mas tudo isso que é a realização da promessa é fruto da graça, da iniciativa divina. Todos aqueles que Deus chamar para si. A fé, como ato de acolhida à pregação feita com o ato de acolhida do Evangelho, é algo que passa pela nossa liberdade de poder decidir acolher ou não. Mas essa experiência só pode ser vivida porque a iniciativa é de Deus, que nos coloca em condições de poder ouvir, acolher e então entrar no processo de conversão. Para a conclusão, esse texto, quando fala de conversão, não está falando simplesmente de atos imorais e pecaminosos, mas está falando de uma necessidade constante daquele que ouve a pregação, nós, por exemplo, que estamos meditando esse texto hoje, e quantas vezes mais meditaremos esse mesmo texto? Conversão significa ouvir a pregação, acolher o conteúdo central, que é sempre a pessoa de Jesus Cristo, aquele que é a realização da promessa salvífica de Deus, para então poder viver como batizados, ou seja, como homens e mulheres inseridos no mistério de Cristo. De um modo simples, a conversão significa uma disponibilidade constante
de transformação da nossa percepção da vida, a fim de que ela seja sempre mais coerente com o projeto de Deus. Óbvio que isso se reflete depois na nossa vida prática. Essa mudança de mentalidade se transforma num comportamento, visível a partir do modo como nós nos relacionamos com o outro. Como nós aprendemos a partir do olhar do Evangelho a enxergar a realidade, a enxergar a variedade de categorias de pessoas que precisam ser acolhidas, que precisam ser amadas.